Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Oficialcast. Hoje eu estou com uma musa da televisão. Uau, adorei, já amei ser apresentada assim. Seja bem-vinda, por ele Karina. ainda, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazerzaço estar aqui, estou muito feliz pelo convite. E me conta quem que é a Karina por trás das câmeras. Por trás das câmeras? Bom, meu nome é Karina Batista, para quem não me conhece. Sou uma amante, né, do esporte, da vida saudável, por idas e vindas, né, pelo amor e pela dor. Aprendi a me cuidar, né, um pouco mais. É difícil falar antes das câmeras, né? Geralmente perguntam qual que é a sua trajetória. Sem as câmeras a gente acaba ficando até meio perdida. Mas parte de treino, assim, eu comecei a treinar, meu primeiro esporte mesmo foi o jiu-jitsu. Foi o jiu-jitsu. Eu vim do jiu-jitsu até por um período da adolescência meio, né? Todo mundo tem umas fases meio difíceis, enfim. E o jiu-jitsu, ele foi um grande aliado, primeiramente para eu ter disciplina, para eu ter uma comunidade, né? Porque, né, os amigos ali que você faz, treina junto, superação, foram muito importantes, né? A gente teve algumas questões familiares, assim, que a casa ficou meio turbulenta, e o jiu-jitsu, ele foi minha válvula de escape. E eu falo que o jiu-jitsu salvou minha vida também, porque o jiu-jitsu me ajudou a sair de uma bulimia que estava começando a acontecer. Uhum. E aí é onde começa acho que é uma história minha, né, em relação de compulsão alimentar, obesidade, emagrecimento e tudo mais, né? Já começou na adolescência. Hoje eu consigo ter essa consciência, porque a gente vai passando e tendo mais consciência da nossa história mesmo, né? Sim. É difícil a gente olhar a nossa história. E o jiu-jitsu foi primordial. Eu estava começando a ter esse aspecto, né? Eu acho que eu não sabia lidar muito jovem, 16, 17 anos, com as emoções. Descontava na comida, tinha compulsão. Vi na TV alguém que fazia isso e um dia testei. E aí comecei a fazer isso. Comia muito, vomitava. Comia muito, vomitava. E comecei a fazer atividade física, musculação, enfim, novinha. A televisão não estava ensinando. Não estava ainda, fazer, né? não, né? Então, olha só que engraçado isso, porque não estavam ensinando, mas era aqueles tipo National Geographic, meu pai assistia, aí estavam falando, alertando, mas aquilo foi um gatilho para mim. Eles estão tentando... talvez a forma, a gente está falando isso há 20 anos atrás, né? Exatamente. Para quem tem uma predisposição para qualquer coisa, né? Às vezes aquilo foi um gatilho, eu fui testar. Aí comecei uma vez, comia muito, ai meu Deus, não posso ficar com isso. E vomitava, depois ficava mal e tal, até que minha mãe percebeu. E passei com psicólogo, com psiquiatra, enfim. E aí quando eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu, e foram fazer um golpe, né, em mim no kimono, que minha garganta estava super sensível já, eu peguei e falei, cara, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Então ele foi um salvador naquela época, assim. Ninguém nem sabia disso, né? Mas eu acho que a vergonha pra mim de ter encostado a minha garganta e eu não parar de tossir, sabe? Foi um basta, assim. Eu falei, cara, eu nunca mais vou vomitar, nunca mais vou fazer isso na minha vida. E realmente tava queimada de já ácido, já tava começando a ficar um nível bem comprometido. Eu acho que eu já tava fazendo uns 6 meses, assim, né? Eu acho que minha mãe até percebia, mas, né, até comprovar e ver um dia, né, no banheiro, meu, você tá vomitando, o que você tá fazendo? Você tá acabando com a sua vida, enfim, com tantas coisas acontecendo, né? E aí foi. E aí essa parte, comecei no jiu-jitsu, musculação, enfim, peguei toda essa fase da transformação da mulher, de paniquete, queria ser paniquete também, quis, né, ter isso, e aí foi onde veio a parte de TV. Nesse meio período, eu tive um salão de beleza, fui convidada por uma cliente minha para fazer umas fotos, porque eu era exótica, ela mesma é diferente, eu tinha essa tatuagem no braço, fiz novinha. A gente precisa de uns perfis assim, tudo mais. E aí eu fiz umas fotos, né? E comecei a fazer alguns eventos, algumas apresentações em TV, assim, tipo figuração, coisa bem básica, né? Acabei não ficando no salão de beleza, era até de um relacionamento, terminei, vendi. E aí eu comecei a trabalhar como modelo, né? Falei, cara, eu vou me jogar. Eu acho que eu tava com uns 23, 24 anos. Comecei a fazer eventos, comecei a fazer algumas figurações, fui trabalhando, fiz alguns cursos, né, a princípio de atriz, assim, fui
desfilei na Mancha Verde, várias coisas foram acontecendo, com clipes musicais, enfim. E aí, quando eu desfilei na Mancha, começaram a me convidar para alguns programas, né, de TV, para dar entrevistas, às vezes até de futebol, né, a Musa da Mancha e tudo mais. E aí sempre falava, você fala super bem, você não quer fazer um curso, vem fazer um teste. E aí foi uma TV, a TV Esporte Mais de Osasco, que era até o dono do time do Osasco Audax, então eu comecei a me inserir nesse mundo do futebol também, né? Porque eles faziam toda a programação, toda a cobertura dos times. E, a princípio, a nossa ideia era montar um programa fitness, que foi quando eu participei do Garota Fitness há 11 anos atrás. Legal. Então, eu queria fazer alguma coisa de suplementação, até de MMA, porque eu vim do jiu-jitsu, né? Fizemos algumas coisas, né? Algumas coisas mais pontuais, só que aí nisso teve uma oportunidade de fazer um programa só do Palmeiras. Eu era palmeirense, gostava de futebol, comecei a estudar sobre futebol, e esse foi meu primeiro programa mesmo que comecei com a apresentadora em 2015, que chamava Mundo Verde. Às vezes, quando a outra apresentadora, que era um programa principal, assim, da grade, né, que era o Mais Resenha, eu acho. Acho que era. São muitos anos. Que aí tinha o Godoy, o Vampeta, o Gui como comentarista. Às vezes, quando ela não podia, eu fazia esse programa também, que já era um programa falando da rodada geral. E aí eu tive que começar, né, me inserir, entender mais de futebol de uma forma geral, não só como a pessoa que acompanhava o Palmeiras, né? Nosso projeto ficou, acho, quase um ano no ar. Aí depois eu vim para a TV Mais ABC, que eu era do ABC também, Santo André. Fiquei com Futebol Mais Debate, depois fiz a TV Guarulhos, também como comentarista e apresentadora, cobertura também. Nesse meio tempo, né, aí juntando as câmeras e a vida pessoal, depois que eu participei do concurso, eu ia participar da outra fase, tive um problema com anabolizantes. E aí ganhei, resumidamente, assim, uns 15 quilos em 3 meses, assim. Não consegui participar da outra fase, né? Que tem algumas etapas, são nacional, estadual, nacional, não consegui participar. E aí eu tive que me reinventar também, né? Então, como que foi a sua trajetória, essa mudança de modelo para apresentadora? Teve oportunidade, mas também teve essa dor, né? Porque eu comecei a não poder fazer mais trabalhos com o meu corpo, porque teve uma mudança muito grande. E aí eu fui entrando nessa outra área, me aprimorando e deixei, assim, até esse sonho de lado, assim, né? Eu criei uma crença que, tipo, acho que eu nunca mais vou voltar a ter aquele corpo, aquele shape. Até uma época, né, primeiro, acho que tem a fase da negação, quando você tem um aumento de peso, porque você tem raiva de todo mundo, a culpa sempre é dos outros, não é sua. Até eu parar e ter a consciência de procurar uma clínica médica, de ver a parte hormonal e cuidar, demorou, acho que quase 1 ano e meio, 2 anos, assim. Mas vamos xeretar aí. Vamos por parte. O que foi esse uso de anabolizante? Bom, o que você usou? O que primeiramente, eu era muito nova. E essa fase de querer ser, que nem eu falei, né? Era o auge de paniquete, de tudo. Então, assim, eu queria ser famosa, eu queria estar na TV, eu queria, né? Até que eu gravei muitos quadros, assim, com pegadinhas e tudo mais. Tudo que tinha ali, eu entrava. E aí, assim, nesses eventos que eu fazia de MMA, na época, não como apresentadora, mas como ring girl, eu conheci umas pessoas que eram desse meio do fisiculturismo. E eles, cara, você é grandona, você tem tal, vamos começar a treinar e tudo mais. Entrei nessa. Rapidinho mudou meu corpo, porque eu não treinava com intensidade, não fazia dieta, nem sabia que era fazer dieta, fazer marmita, pesar. Então deu uma diferença muito grande só fazendo alimentação. Acho que quando eu tava uns 3 meses assim, falei, não, vamos tomar alguma coisinha. Eu tomei, pode falar aqui? Pode. Eu tomei trembolona, primeiramente. O primeiro contato foi trembolona. E eu não conhecia. Pra mim, a pessoa era do meio, eu sabia o que estava fazendo. Não, mas vai tomar só um pouquinho. Eu tomava, acho que era 1 ml por semana. Tá. E aí, no último mês, eu continuei essa trembolona e ia estando. Que era um de comprimido. Tá. Aí subi, tava bem, fiquei entre as 5. Foi super legal. Assim, midiaticamente foi muito bom pra mim, não tem o que falar. Isso eu acho que foi outubro de 2014. Passou, né, final de ano, aproveitei aquele hype, fiz bastante trabalhos, assim, foi muito bom. E aí eu falei, ia ter a outra etapa que ia ser em abril. E aí, né, falei com a pessoa, falei, cara, eu acho que eu quero fazer, o que eu faço? Tava muito bem, mesmo passando o final de ano e tudo, ter, né, viajado e festas, né, porque eu fazia as promos do Sirene, então era muita festa, a gente tinha tudo à vontade, enfim. E eu tava muito bem, assim.
de peso e tudo. Ele, tem um negócio aqui que uma outra atleta dele não tinha tomado, eu vou mandar pra você, você toma, que era outro estano, só que eu lembro que eu acho que o que eu tomava um comprimido por dia, ele falou assim, você pode tomar uns 3. Então, acho que era 3 vezes mais do que eu tinha tomado, eu não sei a dosagem. E aí eu comecei, né, acho que foi fevereiro ou março, fazendo dieta, treinando, e eu comecei a me sentir estranha, comecei a me sentir muito grande. E o concurso, ele sempre foi uma coisa diferente do, né, o Garota Fitness é uma coisa mais slim, mais beleza fitness, né, sendo até que ele veio do Miss, né, então como que é uma Miss Fitness? É tipo isso, né, não é o fisiculturismo, sendo até que eles nem gostam de pose e tal. Não é pra estar rasgada. Enfim, quando chegou uns 20 dias pro concurso, eu falei, cara, não tem condições, eu falei, eu tô muito grande, eu falei, tá ficando estranho e tudo mais, e eu desisti, falei, não tem como participar. E nisso já estava acontecendo outras coisas com outras atletas também que estavam fazendo consultoria com ele, né? Teve umas que foram participar e no fim ele sumiu e passou mal e tudo mais. E aí, quando eu precisei até de um suporte de um brother, ou até um psicológico, né? Porque imagina pra mulher você começar assim, ver seu peso, fazendo dieta, treinando, seu peso subindo, né? Ele sumiu literalmente do mapa para todo mundo. Fiquei muito mal, né? Fiquei muito mal, assim. Depois disso, eu também dei uma desencanada e aí comecei a comer tudo. Aí a compulsão veio muito forte também, né? Eu não vou falar que foi só hormonal, se foi só o exame, acho que teve tudo um mix juntos. Teve o lance de eu perder trabalhos, né? Teve o lance de sofrer ataques na internet, né? Porque meu corpo mudou muito rápido. Em 3 meses, assim, era meio que outra pessoa. E, enfim, ali você quer fingir que nada tá acontecendo, você acha que você vai conseguir voltar. Eu acho que eu fiquei assim, uns 3 anos achando que eu ia emagrecer 10 quilos em um mês e ia resolver o problema. E o tempo só ia aumentando, ia passando, até que teve uma hora que eu fui me conformando nessa situação, né? E aí, acho que, olha, de 2015, eu acho que em 2017 eu consegui entender que eu tinha que tratar alguma coisa mais da mente também, né? Eu acho que a parte emocional. Que eu comecei a procurar mais ajuda médica mesmo, né? Porque às vezes até como eu perdi muitas coisas de trabalho, tive aquele baque financeiro também, que aí tudo ajuda, né? Às vezes você vai num lugar, mas aí tipo já me manda aquele valor enorme de manipulado para regular tudo, aí você fala, meu Deus, eu não tô nem trabalhando, como que eu faço? Então até tudo conseguir se encaixar e eu me organizando, e aí né? Ver a parte interna mesmo daquilo que eu tava como estava, né, dentro do meu organismo, da minha mentalidade, foi mais ou menos isso. Fiz até um treinamento que era uma psicóloga, que ela fazia um treinamento voltada para mulheres, que chamava Viva Leve, né? E esse treinamento eu comecei a ver que tinha muita emoção também, né? Então não era só a parte comportamental, física, hormonal, que tinha também, mas muitas coisas emocionais que meio que me travavam, né? E ali foi um começo, aí sendo até que só de fazer algumas coisas assim desse treinamento, eu acho que eu eliminei uns 8 quilos, então aquilo já melhora sua autoestima, melhora, né, sua performance. E aí eu fui começando a voltar. Em 2020, assim, eu voltei, né, ao meu peso ideal, né, que eu acho que eu entrei uns 70, 68 quilos e tal. E fui mantendo nesse período, né, porque aí é onde você acha que você acha não, né, você começa a ver que é possível. Lógico que teve pandemia, teve tudo, e eu sempre ficava pensando nesse concurso. Falei, ai, cara, um dia eu queria participar de novo. Ah, não, mas eu acho que agora eu já nem sou garota mais, né? Garota, não que eu não sou garota. Né? Não sou tão novinha, né? Ai, passa. E sempre ficou essa vontade meio que pessoal. Às vezes falava, não, Karine, você tá em outra fase. Pô, você tá na TV, você tá aí, você apresenta aqui. Isso é coisa pra menina nova, né? Deixa quieto isso daí. Mas sempre aquela vontadezinha, assim, né? Faltou riscar da lista. Faltou. Tava na minha lista e logo, de colateral, nessa época aí, foi só o ganho de peso ou teve mais alguma coisa que te incomodou? Cabelo, pele? O ganho de peso foi o primordial. Minha voz também começou a querer dar uma mudada. Isso foi, eu acho que, desesperador, porque eu já estava começando a trabalhar com voz. E eu lembro que uma vez, acho que tem fases que dá aquela tonação, assim, cara, se você se a voz piorasse, tipo, você não grava mais com a gente, sabe? Aconteceu isso. Chegaram a falar, então. Chegaram, começou a dar aquela voz rouca lá, assim.
não dava para trabalhar. Então eu sempre tive esse muito cuidado. Você é que eu tive um medo muito grande com qualquer tipo de hormônio, né? Assim, depois disso. Até querer regular, às vezes, que nem eu tive progesterona baixa, coisas que são hormônios femininos mesmo. Eu tive que ir lá pesquisar, demorar uns 3 dias para conseguir falar, tá bom, então eu vou tomar mesmo um médico prescrevendo, né? Mas acho que ficou um receio tão grande dessa época que hoje tudo que me receitam eu vou, pesquiso, eu vejo o que é, porque eu não fiz isso. Né? Eu acho que assim, é lógico que a gente cresce e evolui na vida quando a gente assume as nossas responsabilidades, né? E hoje eu tenho consciência que eu era muito nova, queria, né, as coisas rápidas, e eu sei que as coisas não são rápidas, né? A gente não pode querer terceirizar nossos resultados só para um medicamento ou só para um hormônio. Se a gente não estiver se alimentando bem, se hidratando bem, exercitando bem, né? Os manipulados ou a suplementação, elas são um complemento pra gente. Então, hoje eu tenho essa consciência, mas tive que passar por muita coisa. Quando novinha não era assim, não, né? Era só o desespero e o resultado mesmo. E como é que você voltou pra TV aí? Vamos lá. Então, nesse meio tempo, né, eu sempre com esses programas, girei, né, TV Guarulhos, acho que 2017, 2018 voltei pra TV Mais, finalzinho 18, 19, 2020 também fiz um outro, tudo isso futebol, né, voltado mais pro futebol. Fazia o Futebol Mais Debate e o Vida Alviverde, fiz outro programa também voltado pro Palmeiras, e a gente teve a pandemia, né, também meio que deu uma parada nas coisas, e eu comecei a fazer, a pandemia foi bom para mim, porque eu fui para um outro lado corporativo também, né, abriu um outro leque. Eu acho que a gente que trabalha com comunicação, com a internet, com tudo, a gente também tem que abrir esse leque, né, ficar só a TV hoje, sabendo que tem outras formas de comunicação. Então isso fez eu ter muitos contatos com produtoras, eventos corporativos e tudo mais. Então fui abrindo esse leque também. E em 2022 eu fui para a Rede TV, né? Fui primeiramente num programa da Claudete Troiano, que era o Vou Te Contar. Fiquei como repórter e foi uma grande escola, primeiro que a Claudete, né, pioneira da TV, então foi maravilhoso trabalhar com ela. E ali foi pauleira, porque era link ao vivo. Acho que eu tava, tipo, um ano e meio, assim, sem nenhum projeto de TV ao vivo. Então foi um grande desafio. E aí depois surgiu o Galera Esporte Clube, também, que era um programa da Rede TV. E eu até brinco que o Galera, ele foi a menina dos nossos olhos, assim, dos meus, né, principalmente. Que a gente falava de esporte, mas também não fiquei só no futebol, né? Foi onde eu conheci muito o atleta olímpico, muitas histórias. Foi maravilhoso. Também a gente ficou um bom tempo no Galera. E aí no Brasil acaba que é só futebol, né? Só. Esse pessoal, o atleta olímpico, ele faltando 2, 3 meses para as Olimpíadas, faz uma matéria e depois ninguém fala nada, né? E, assim, o bom é que os atletas hoje, eles têm também mais visibilidade com a internet, né? Então, antes era literalmente só isso, hoje já tem umas outras coisas que as pessoas conseguem acompanhar. É que o futebol, ele é a paixão, né? Porque eu até brinco, eu falei, o futebol, ele é o esporte mais democrático, porque pessoas que não entendem de futebol, que não jogam futebol, falam de futebol, trabalham com futebol e comentam futebol. Qualquer outro esporte que você vai fazer, você tem que ter no mínimo uma vivência dele, né? Então, assim, se você... no mundo da luta, né? Que eu faço bastante eventos também. Então, tipo, por eu ter sido faixa roxa, conhecer, eu acabo tendo uma bagagem maior para trabalhar. Mas muitas vezes, para ser um comentarista, um narrador, geralmente sempre são pessoas que tiveram história no esporte, né? Então o futebol ele não é assim. Hoje tem muito mais ex-jogadores comentando. Na verdade, as emissoras até dão preferência para isso, né? Mas se a gente pegar um passado recente, assim, de 5, 6 anos atrás, os comentaristas, a maioria são pessoas que malemar fazem uma caminhada. Roda de boteco, né? Exatamente. Então, assim, é meio uma coisa bizarra, assim, se a gente for comparar, né? Porque são milhares de pessoas que não têm vivência daquele esporte. É muito fácil eu falar que o cara não tá correndo, que o cara tá pesado, mas ele não tem nem noção de como que é correr 2 horas dentro de 4 linhas. Sim. Né? Mas sabe então que é muito louco isso. A gente que é do fisiculturismo tá vendo acontecer isso agora. Exatamente. Então, uma pessoa lá, obeso mórbido, comentando, tá faltando definição no quadríceps.
Então você fala assim, cara, mas... E não entende, tipo, zero. Zero. Né? Mas a paixão, né? Ela faz isso. E a internet dá coragem. Dá coragem. Porque a pessoa tá atrás do teclado. É. Então ela fala o que ela quiser. Eu sofri com essa coragem aí uns 10 anos atrás das pessoas, porque, como eu falei, né, a minha mudança foi muito rápida. E não tinha esses assuntos de cancelamento, de bullying, não tinha. Simplesmente eu apagava os comentários, né? Uhum. Mas eu ouvi muita coisa, tipo, você virou um monstro, o que tá acontecendo com você? Meu Deus do céu, musa fitness, e não sei o que. Eu recebi muitas, assim, né? Ainda mais porque eu tinha exposição. Assim, é normal, mas você vê que hoje eu entendo que é muito mais da pessoa do que sua, mas Sim. poderia me perguntar, vir no direct, não, as pessoas, tipo, elas têm um prazer realmente de acabar com você, assim. É muito louco, então por isso que a parte da mentalidade tem que estar assim, bem em dia, porque senão a gente sofre e absorve, né? Então, hoje em dia a molecada aí quer viver de internet. Se você for numa escola hoje e for perguntar para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Vai dizer influenciador. Antes falava jogador de futebol, né? Hoje quer ser influenciador. E muitas vezes não tem noção do preparo psicológico, Sim. Né? Então, a gente vê muita gente que ascendeu rápido na internet e cai em depressão. Né? Eu acho que justamente se você tem essa explosão, às vezes, com uma coisa que não é a sua verdade. Né? Como assim, como não é a sua verdade? Às vezes um personagem que a pessoa cria e aí não consegue sustentar, ou de repente você tem um hype, às vezes, de um momento até triste, que às vezes acontece, aí você tem que ficar tendo momentos tristes toda hora para você estar em alta, né? E isso vai corroendo, assim, a sua essência mesmo, a sua alma, não sei, né? Então, eu analiso, assim, nesse meio tempo, tanto do meio de atletas e de pessoas que a gente vai conhecendo, né? Tem umas características que a gente consegue perceber, né? E quando não tem essa verdade, fica insustentável. Fica insustentável mesmo. Manter, né? Tem umas pessoas que sumiram, tem umas pessoas que se afastaram, né? Teve outras que pararam, não quero saber de internet mais, e outras também se reinventaram, né? Com certeza. Como é que você conseguiu equilibrar paixão por esporte e comunicação e chegar a trabalhar com isso? A princípio eu não sabia muito dividir não, né? Porque eu vim, imagina, de uma família totalmente, falando esporte e futebol a princípio, palmeirense, né? Então, trabalhar o mundo verde, eu era totalmente ainda fã apaixonada, assim, quando eu comecei a entrar, né? Então, tá inserida nos bastidores, de repente você entrevistar um ídolo que você tinha 7 anos e via na TV, e de repente você tá indo entrevistar essa pessoa, eu ia bem eufórica, assim, até que eu meu irmão até brinca até hoje, né, porque eu não fui no casamento dele para entrevistar o Edmundo. Teve uma pauta de última hora, enfim, e eu perdi, não fui. Mas são renúncias que a gente tem que ter, né? Mas depois, com o tempo, né, que vai passando, a gente tem que saber, principalmente que nem o futebol em si, ele tem muitos altos e baixos, então a gente não pode ficar se envolvendo e sabendo que times, né, e qualquer atleta nem sempre vai ter vitórias, né? Então é onde a gente tem que deixar realmente a emoção de lado, saber ser crítica, saber ser duro também com os nossos comentários, né? E tentar levar sempre mais a informação, né? Não tantas questões pessoais ou as nossas opiniões próprias em si, né? Se afastar da situação. E aí fica muito mais leve também, né? Para levar. Mais ou menos isso. E você falou que ainda tinha vontade de concorrer, né? Sim. De competir. Sim. Conta tinha um essa pouco. vontade. O que você está fazendo? O que eu estou aprontando? Eu vou lançar meu canal agora. Karina Batista. Na verdade, YouTube? no YouTube. Sempre tive essa vontade. Até pelo meio, né? Conhecer muita gente. Só que eu achava que eu tinha que sempre ter alguém junto comigo. Então, eu sempre fiquei tentando procurar pessoas. Tive alguns projetos já juntos, pilotos gravados. E aí, o ano passado, teve um projeto que a gente gravou, ficou na gaveta. Eu falei, cara, eu não vou ficar mais procurando ninguém. Eu conheço o jeito, porque eu falei, cara, eu produzo, eu convido as pessoas, eu vou até as pessoas. Eu falei, pra que eu tenho que ter uma pessoa que na minha cabeça eu achava que é, né, às vezes mais relevante, porque às vezes só pra ter uma insegurança mesmo.
E aí teve uma, duas, eu falei, não, eu vou montar. Até um amigo que tem uma produtora, né, a gente trabalhou, se conheceu na época do Galera, da Rede TV, ele sempre falava, vamos fazer. Putz, cara, né, você que sabe falar, tal, e a gente começou. Então, a princípio, era para mostrar esse meu mundo mesmo, futebol, atletas, enfim, né. Meu primeiro programa, o primeiro quadro é o Vem Pra Cá, né, então eu vou até a pessoa, faço entrevistas com ela, já entrevistei o Milton Neves, o Vampeta, então vai subir por aí esses dias. E os bastidores, que é uma das grandes curiosidades que as pessoas têm, né? Então, assim, ver como que é por trás dos eventos, finais de grandes campeonatos, o Thunder mesmo, né? Na última edição eu consegui fazer os bastidores também, então mostrar toda a correria que é, né? Para você ver a equipe médica trabalhando, ver os árbitros trabalhando, assim, então mostrar esse outro mundo atrás das câmeras também para as pessoas. E aí eu esse ano fiz um trabalho, né, com a Dr. Puro, que é um parceiro aqui da Oficial Pharma também. Descobri que eu estava com lipedema, né, tava uns quilos a mais, só que parecia que eu estava muito mais. Comecei a fazer um tratamento, a princípio, né, de emagrecimento, e conforme a gente foi fazendo o emagrecimento, ficou muito claro que tinha essa inflamação, esse lipedema. Com os manipulados, alimentação anti-inflamatória, né? Eu sei que, gente, na internet todo mundo fala que dá para fazer, né? Alimentação flexível, né? Tem um mundo perfeito, só que a gente sabe que para desinflamar o organismo, às vezes vai ter que ter uns momentos de restrições e de renúncias, né? Não foi fácil entender que a gente tem uma doença, ainda mais quem gosta de se cuidar, gosta de treinar e gosta de se alimentar bem, né? Então, até aceitar na mente, assim, putz, é uma doença, eu tenho que tratar, demorou um pouquinho, não foi tão fácil, não. Até que eu comecei a falar mais, assim, agora, e conforme também as coisas foram melhorando. Mas você tirou umas fotos de quando estava no pior? Tirei. Assim? Não, ano passado, eu estava fazendo um tratamento estético numa clínica, fazia drenagem semanal, fazia, né, os aparelhos, enfim. E aí uma esteticista comentou, ela, Karina, você já ouviu falar de lipedema? Ela, porque você vem, eu vejo que você treina, você faz dieta, tipo, e a sua gordura é uma gordura dura, eu sinto uns nódulos, umas bolinhas, assim, tipo, ela começa a pesquisar porque vê um médico e tal. Quando eu comecei a pesquisar, foi um choque, porque parecia que a única saída era a cirurgia, né? Você vai, eu até cheguei a ver alguns institutos, marquei consultas, valores altíssimos, e você já marca consulta e já marca meio que a cirurgia. Eu falei, cara, primeiro que não tem como eu parar, né, de trabalhar. Eu falei, agora eu ficar um mês parado para fazer uma cirurgia na perna, que é super invasivo. Aí aconteceu aquele lance da influencer, né, do que era do SBT, que acabou falecendo por essa cirurgia, enfim. E aí, pesquisando e procurando, eu falei, deve ter Aí eu comecei a ver que da parte da alimentação, de alguns alimentos. E como eu tive uma mudança também de ambiente, assim, mudei de casa, fui morar sozinha. A gente quer ser inserida em outras pessoas, né, na parte social. Então, eu não era muito de beber, comecei a tomar uma cervejinha com mais frequência do que eu fazia, né? Fui morar do lado do Allianz Parque, então todo jogo eu fazia um esquentinho, né? Então, Karina, mas nossa, você todo dia? Não, mas para quem não bebia, 2, 3 vezes na semana já começou, ao longo de um ano, foi mudando, foi tendo uma diferença ali, e eu acho que foi primordial para eu sentir essa diferença no organismo. E até que tem uma hora que suas roupas começam a ficar muito apertadas, você começa a sentir muito desconforto, e isso também baixa a nossa performance, né? Porque se você não tá com a sua autoestima, se você não tá bem, você sobe num palco para apresentar o evento, parece que até sua voz fica embarganhada, ou você vai fazer uma gravação, né? Assim, né? A gente fica mais retraído de uma forma sem perceber, sem inconsciente. E aí chamei o Valmir, né? Eu já tinha passado numa das clínicas dele há uns anos atrás, o Valmir hoje é o CEO da Dr. Puro, e ele falou que ia começar esse projeto novo. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, não sei se é hormonal. Eu falei, eu preciso começar. Aí no primeiro dia, 4 de janeiro, eu já estava lá, fiz os meus exames, a gente já, né, tiramos as fotos e tudo, e a gente começou esse tratamento, né, a princípio dos quilos a mais que estavam incomodando. Acho que em um mês eu perdi 3 quilos, parecia que eu tinha perdido 10, assim, de tão inflamada que eu tava, assim, teve uma mudança muito grande, fazendo alimentação anti-inflamatória, né, fiz soroterapia deles, eles têm um protocolo lá para lipedema, vitaminas baixas, né?
Porque além de tudo isso, eu tinha um cansaço que eu acordava cansada, dormia e não descansava. Então eu lembro muito do ferro baixo, B12 baixo, vitamina D baixa, assim, tipo, absurdo. Progesterona baixa também. Outras coisas mais, mas isso foi uma das coisas que eu gravei mesmo, que marcaram, né? Sendo até que a gente fez a soroterapia também de ferro, de B12, assim, para já dar um up. Em 2, 3 semanas eu senti uma diferença na parte cognitiva muito grande mesmo, assim, de raciocínio tá melhor, de você realmente dormir, descansar, sabe? E aí foi só melhorar. Eu sou uma pessoa que eu tenho sempre mini metas, né? Então comecei em janeiro, falei, não, até meu aniversário tem que estar bem, que é em abril. Aí eu cheguei na minha meta, né, de emagrecimento, só que eu via que o meu percentual sempre ficava alto. E aí a gente começou a trabalhar essa parte de BF, né? De baixar o percentual de gordura, treinar com mais intensidade. Cheguei a tomar para dar aquele, no começo, a canetinha, né? A Ziropatida lá na clínica, com acompanhamento deles. Óbvio, ajuda bastante, né? Mas eu sempre... Tira o sofrimento, né? eu sempre falei pra eles, falei, cara, eu não quero ser dependente de remédio nenhum, né? Porque eu sei que a gente também tem que entender os fatores que fazem a gente ter alguns comportamentos. Gosto muito de PNL, tá? Então, deu pra perceber. Então, eu sou a minha própria coach, eu fico analisando, assim, quando tem algumas coisas, tipo, o que eu tô fazendo, qual foi o comportamento que tive e por que eu tive aquele resultado. Porque da mesma forma que a gente tem uma estratégia para uma coisa errada, para uma coisa certa, a gente tem uma coisa errada. Então, saber analisar e se conhecer, acho que é primordial. E aí fiquei, né, cheguei na minha meta, tava magrinha no meu aniversário, feliz, viajei e tudo. E aí, em maio, a gente começou a pensar nessa forma de BF. E em maio, um amigo, também da sua área, preparador físico, ele também é de uma empresa de suplemento, postou um vídeo que eu não sabia que ele tinha, de 11 anos atrás, no palco. Olha só. Falando da história dele. Ah, eu já fui jurado e tudo mais. Eu falei, Gustavo, como que você nunca me falou que você tinha o Gustavo Bartling? Eu falei, como você nunca me falou que você tinha esse vídeo? Caraca, meu. Eu falei, putz, sempre tive vontade. Ele, não, mas você tá super bem. É só ajustar, imagina. Eu falei, não. Ainda vi uma coisa, não, deixa pra lá, minha rotina, não sei. Eu sou mais garota. Não, deixa pras novinhas, não sei o que. Ele, cara, você tá muito bem. Ele, que você precisa de mim, tal. Aí fiquei com essa ideia. Aí fui num retorno lá da Dr. Puro e tal. Eu falei, o que vocês acham? Aí um sim, outro não, porque não sabia como que era. Eu falei, não é fisiculturismo, é assim. Não, assim? Putz, super dá, vamos começar a fazer. Você tá disposta? E seus dias, e seu trabalho, e sua correria? Eu falei, cara, quero fazer. Né? E já tava ali para uns 100 dias pro concurso. E aí fui juntando as peças, né? Eu falei, então, ok, já tenho uma clínica médica, tenho um nutricionista, achei o Dante Giovanni também, né? Que um amigo meu já treinava, ele prepara alguns atletas também, deu super match também, me matou no primeiro dia, achou que eu não ia voltar, mas hoje eu agradeço ele ter feito, porque eu não sabia que eu tinha a força que eu tinha, né? Eu achava também que a torça totalmente. Tô num desafio grande, porque ele não é tão próximo, então assim, às vezes, né, tem uns quilômetros aí diários, assim, eu tento pelo menos umas 3 vezes por semana treinar com a intensidade com ele, manter, né, os treinos nos outros dias. A parte também de mentalidade, que eu falei, vou precisar, então eu chamei meu professor de PNL, que eu fiz o curso com ele, pra gente fazer, né, as estratégias, prevenções de viagens e tudo, então para estar tudo muito claro, né? Você vai ficar 3 dias horas gravando, né? Então nesses 3 dias o que você tem que fazer? Você vai levar? Tem lugar para comer? Porque aí a gente não tem falhas, né? Eu acho que independente. Né? E aí nisso deu a ideia. Eu falei, cara, porque tem uma das frases dos treinamentos que eu faço que a gente fala muito de autoconhecimento, assim, de a gente curtir a jornada, porque às vezes a pessoa só vê o topo da montanha, né? A bandeirinha lá do Everest. Mas como que é todo o processo de subir a montanha, né? E aí deu essa ideia, eu falei, cara, e se a gente começar a mostrar tudo isso que a gente está fazendo? Documentar os momentos bons, os momentos ruins, porque não é só subir, né? Já estava querendo abrir teu canal? Ou então, o canal já estava... Não, o canal já desde janeiro eu tô gravando as coisas. Tá. Não foi, isso daí foi... Eu acho que me ajudou muito mais a querer, porque agora eu tenho um compromisso meio que público também, não comigo, tenho outros profissionais... Tô na metade, né, agora do processo,
vai lançar por agora, mas, né, agora que a gente está gravando já tô meio que na metade, faltam uns 40 dias, então tive muitos desafios, tive o surto, né, o pico, mas por saber que eu tenho profissionais comigo, que eu tenho esse compromisso, eu falei, cara, eu não vou desistir, né, na metade, tipo, 40 dias no negócio, está, né, sendo primordial para concluir esse projeto. E aí eu quero isso mostrar justamente para, não só mulheres, né, quando a gente fala lipedema é mais mulher que vai se identificar, mas para as pessoas que querem mudar, precisam mudar e às vezes acham que é uma coisa totalmente diferente. A gente tem uma coisa da PNL, né, que é o SMART, né, que é o mensurável, aplausível. Então, a gente tem que entender que as nossas metas, elas têm que ser bem analisadas. Porque eu fiquei 5 anos querendo emagrecer 10 quilos em um mês, mas eu poderia, tipo, emagrecer 500 gramas por semana, né? Então, assim, a gente dividir essas metas, fazer mini metas, comemorar tudo que a gente conquista, faz o resultado ser mais mensurável, né? E o ser humano precisa de validação. Então, evita a frustração, porque às vezes você quer uma coisa totalmente fora de uma realidade, né? E no começo você tem a motivação, e aí se você não tem a disciplina ali para suprir, para manter essa constância, você desmorona. E aí você fica nesse sobe e desce, sobe e desce. Né? A perna, ela acumula uma gordura desproporcional. Eu tive tanto nessa parte da perna e braço também. Eu acho que o braço foi uma das coisas que mais começou a incomodar, porque né, aparece, exatamente. E as pernas, você, além de ter essa diferença, né, que às vezes, e é engraçado, né, porque assim, aqui no Brasil, o público masculino gosta dessa característica. Né, da mulher ser mais coxuda, né, ter o quadrilzão, só que às vezes nem sempre isso é saudável para a mulher, né? Porque visualmente, então é isso, a desproporção, marca na roupa, então qualquer roupa que você coloca uma calça jeans, uma legging, assim, fica aquela linha marcada e demora para sair, a retenção, né, então o excesso de retenção de líquido, e automaticamente você sente dor e aparecem hematomas, assim, aleatórios, simplesmente, né? Quanto mais inflamado você tá, mais esses hematomas aparecem. Às vezes encostam em você, já fica super roxo, né? Ou às vezes nem encosta e fica roxo. que eu acho que é até meio desesperador, né? Sim. Porque às vezes é um calor, você quer usar um short, você tá toda roxa, parece depois espancada, e na verdade é uma condição do seu organismo. Então, pelo menos pra mim, era uma das coisas que mais me incomodavam mesmo. E você evitou shorts durante um tempo? Muito. Muitas vezes. Tanto da primeira vez que eu tive um aumento de peso, né? Que muito provavelmente pode ter algumas características também. E o ano passado, assim, eu usei pouquíssimos shorts, porque eu não me reconheço. E a outra coisa também que é uma característica do lipedema, porque assim, você tem esse aumento de gordura na perna, só que é uma gordura também que vem com uma flacidez. Então, é uma sensação muito horrível. Muito horrível, assim, porque... E às vezes é aquilo, né? Você tá com a barriga sequinha, bonita, e a perna parece que não é um Frankenstein, são dois corpos diferentes. É desesperador. É desesperador se ver nessa parte que você tá bem inflamado, é desesperador. Mas você tá justamente documentando tudo. Exatamente. Para mostrar que tem uma outra opção sem fazer cirurgia, né? E espero não precisar fazer e entender a melhor forma para depois manter também. Hoje, em outros protocolos que eu fiz de emagrecimento, por eu ter tido excesso de peso, né, a cabeça de pessoa que tem excesso de peso, a obesidade mesmo, ele sempre vai ficar no peso. Sim. Então eu ficava, cara, eu tô com esse peso, tô bem, tô com esse peso, tô bem. Mas o porquê vai e volta? Né? Por que você tem essas oscilações? E aí foi onde, conversando, e acho por isso que é muito importante, né, estar com profissionais bons do nosso lado. Porque a gente tem que começar a ver os nossos exames e a gente também se entender, né? Se você não entender os seus números ali, não que você vai ficar fissurado procurando tudo no Google, mas assim, a gente tem que entender como que o nosso organismo age. E aí a gente foi conversando, eu falei, cara, eu vou fazer tanto isso para subir no palco, mas para baixar esse BF e para eu conseguir manter esse BF também. Né? Porque eu fiquei sempre preocupada com o peso. Eu sempre mantive o peso, só que às vezes nem sempre fazendo coisas tão certas ou saudáveis, né? Porque peso é muito fácil de baixar, né? Você fica um dia sem beber água, corta uma janta, corta alguma coisa ali, o peso baixa.
mas o percentual de gordura é realmente a disciplina, né? Então a gente está nesse desafio realmente para baixar esse percentual de gordura e ver como o meu organismo vai reagir também depois que passar toda essa fase, né? Porque enquanto você está em preparação é tudo lindo, você está com apoio e depois, né? Que passar o concurso, como vai ser? Então é uma das coisas que até essa parte da mentalidade a gente se prepara para isso também. Que talvez seja mais difícil manter do que conquistar. Exatamente. Né? Porque eu já cheguei, já tive o shape, né? E manter para mim realmente depois foi 100%. Então é isso que eu quero aprender e também ensinar para as pessoas. E com relação à disciplina para fazer tudo certo, foi fácil você conquistar isso? Você tem alguma dica? O que você fez para conseguir cumprir todos os deveres? Eu sou uma pessoa que sou muito visual. Então, para mim, eu tenho que ter tudo anotado e colocado. Então, conseguir, primeiramente, né, mensurar as metas que eu quero. Isso para mim fica muito fácil e mais leve. Porque se você coloca, né, que nem eu te falei, quero perder 10 quilos, tá, mas quer perder em quanto tempo? Se você faz uma coisa muito à risca, né, isso às vezes pode acontecer de você apertar e espanar, né? Então você fazer mini metas para mim é uma coisa que ajuda bastante. Montar uma planilha dentro da sua realidade, né? Então assim, é que nem eu falo, a pessoa que é sedentária, de repente ela, não, eu vou treinar todo dia, ela vai espanar e aí acontece, né, tem um trauma e não vai nunca mais. Então vai inserindo aos poucos. Então isso que eu fui fazendo, né? Então, putz, o que eu preciso melhorar? Eu gosto de treinar todo dia, mas não tô encaixando, então vamos melhorar isso. Comecei a encaixar, comecei a colocar intensidade, comecei a marcar minhas cargas também, né? Legal. Porque às vezes a gente acha que tá fazendo, não, a gente tem que progredir, né? Tem aquele ditado, né? Levanta um bezerro todo dia que no ano está levantando um touro. Então a gente tem que progredir isso. Uma das coisas também que eu acho que para mim ter esse ambiente de pessoas, né, numa alta performance, saber que todo treino a gente tem que se desafiar. Né? Se você está fazendo um treino, está conversando, está batendo fofoca, por mais que seja gostoso isso, a gente tem que saber que o treino é o momento de você crescer, performar e sempre aumentando as nossas cargas, assim que a gente cresce e evolui. E a alimentação também. A alimentação, para mim, por eu morar sozinha, eu tenho a facilidade do que entra na minha casa. Então, eu não deixava outras coisas entrarem, né? Não tem, né? Então, assim, eu tenho essa facilidade, mas eu sei que muitas pessoas às vezes têm filho, tem, né, um marido, um irmão ali que vai comer do seu lado e você vai ter que segurar a barra. Aí vai a parte de mentalidade. Mas se organizar, né? Então, quem tem final de semana mais tranquilo, já meio que procura deixar as coisas prontas. Eu acho que isso é primordial, né? Tudo alinhado ali, porque se você deixar, eu vou comer na padaria X, e aí naquele dia faltou aquilo, aí você vai comer, aí você vai lá e come uma coxinha porque é mais rápido, né? Então se organizar não pode primordial. Ficar com fome, né? Não, deixar para escolher o que vai comer quando exatamente. Tá com fome. Até tem um amigo que começou um processo assim parecido, lógico que ele não treina com a intensidade tudo. E aí ele, não, que eu tô passando mal, porque essa dieta, que não sei o que. Eu falei, tá, mas que hora que você comeu? Eu comi ontem 5 horas da tarde. Eu falei, cara, é 11 horas da manhã, não é a dieta. É você que não se organizou. Aí eu dei a Karina coach. Falei, você não se organizou, você tem que colocar, que tá fazendo cetogênico. Eu falei, então, você tem que deixar sempre um ovo cozido já pronto de stand-by, que você tá atrasado, você vai comendo no Uber, você vai comendo no metrô, enfim. Eu falei, então, não coloca a culpa na diética, ou no médico, ou no manipulado que você tá tomando, né? Se você não comer e não se hidratar, você vai passar mal. Né? Então, não vamos terceirizar as nossas falhas, né? Mas talvez a parte mais difícil, Karina, para todo mundo, seja a autorresponsabilidade, né? Sim. Talvez não, né? Porque nunca é culpa tua, né? Não, sempre é culpa do universo. Universo, Deus, azar, sorte, o que for, né? Mas aí, assim, a gente hoje, né, com várias coisas assim, eu acho que hoje eu consigo também exercer essa disciplina e ter clara a escolha, né? Foi além de todo esse processo, ter investido em saúde mental, né? Feito bastante treinamento de autoconhecimento, autoconfiança. Então, quando vem aqueles momentos, eu já penso no que eu quero. Né? Então, assim, hoje, por você ter um compromisso, eu já sei qual que é minha forma de trabalhar minha mente, entendeu?
Eu tenho que ter alguma coisa ali e às vezes até me ridicularizar, assim, se você não fizer isso, eu vou passar vergonha, sabe? Assim, então é uma forma que eu já entendi que pra mim funciona. Tem gente que já não funciona assim, tem gente que tem que estar validando, tem que estar sendo elogiada pra dar certo. Às vezes se eu chego lá e o meu personal fala assim, vai ficar com essa bunda mole, vai me instigar muito mais a treinar mais forte. Fala assim, não, você tá super bem, ai, você tá linda. Pra mim não funciona. Entendeu? E recaídas nesse processo, você deu umas deslizadas? Como que você Por lida enquanto com isso? ainda não. Não tive nada. Assim, eu tive, mas eu comi, tipo, em quantidades maiores. Mas é o que eu tô falando, eu não tinha nada na minha casa. Sim. Consegui segurar o iFood e tal. Né? É, tipo, porque quando a gente teve um primeiro protocolo nas primeiras 4 semanas, e aí depois baixou um pouquinho. E aí eu, né, até por fatores externos, ansiedade, nervosismo, assim, de trabalho e tudo. Aí foi um dia que eu teve um pico, assim, eu falei, cara, não posso, né, continuar assim e tal. E aí conversei, né, no outro dia, fui treinar e tudo, ele falou, ó, dá uma ajustada, conversa com o pessoal lá, às vezes, dos manipulados, se tem alguma coisa que pode te ajudar, porque daqui pra frente, né, não pode ter isso, assim, você não aconteceu nada, você não comeu chocolate, nada, tudo assim, porque você não tinha na sua casa. Uhum. Mas também comer uma caixa de morango nem sempre é o certo, né? Sim. Então, assim, né, porque é muita parte mental, né, assim, quando você vai fazer tanto o atleta, principalmente, né, o atleta de fisiculturismo, por mais que não seja uma competição de fisiculturismo, o processo é parecido. Então, se é 100 gramas, é 100 gramas, não é 115, se não é 120. Então, isso é muito mais para você ir mostrando para sua mente, né, que você que domina. Uhum. Né? Mas, assim, ainda não tive, mas se tiver, com certeza eu vou documentar também lá. As partes boas e ruins. É porque às vezes as pessoas pensam que, não, isso é impossível, eu nunca vou conseguir fazer tudo certinho. Né? Mas se você fracionar em mini metas, acaba ficando mais fácil. E eu acho que também não pular as refeições. Acho que é o primordial. Tem que sair, você viu o jeito que eu cheguei, né? Você mais do que eu, você conhece muito mais atleta que eu, mas é aquilo, você tem que sair, né? Vim pra aqui, pra oficial, já aproveitei, né? Fiz meu cabelo aqui em São Bernardo, que é próximo. Você tem que trazer tudo. Eu tenho que trazer tudo. Né? Tomei café em casa, fiz o lanche da manhã, almocei lá, e tem o lanche da tarde, tem que ser. Se a gente quer viver esse processo, tem que ser assim. Né? Sair com as refeições se de der casa. certo, putz, parei naquele lugar, dá para eu comer aqui, eu vi que não, né? Que não vai ter um monte de gordura, um monte de sal, beleza, ótimo. Deixa aquela refeição ali stand-by. Mas de resto, é você com você. Você não pode colocar culpa que você chegou no lugar e não tinha nada para você. Uhum. Né? E então, você que prepara as suas refeições? Eu que preparo. Eu gosto de preparar. Mas é um negócio que você teve que aprender ou... Na verdade, assim, eu sempre gostei de cozinhar, desde de nova. Como eu já passei um processo assim, né? Então, pra mim já meio que automático e de fazer, de congelar. Eu não tenho problema com comida congelada, então eu já faço maior quantidade, congelo. Uhum. Tem muitas pessoas quando comentam, mas eu não gosto de comida congelada porque solta água. Eu falei, então tá tudo certo. Então, todo dia você cozinha e você vai ter mais trabalho, pra mim não tem problema. Entendeu? Mas eu gosto até por ter o domínio, assim, né? Tem algumas, eu já fiz, uma época de pegar de empresas e tudo mais, só que aí às vezes eu ia pesar, eu falei, tô comendo, eu tô com fome, aí ia pesar, era 150, aí tinha 100 e pouquinho, e aí, mas a gente já tá numa fase às vezes mais limitada, restritiva, você tira 30 gramas da sua proteína ou do seu carbo, você quer matar um, né? Então eu falei, não, deixa que eu, pelo menos nessa primeira fase eu tô fazendo minhas comidas. Legal. E com relação a treino, você falou que pelo menos 3 vezes você tem. Com personal, mas eu tô treinando todos os dias. Vamos lá, meu cronograma no primeiro. Nos primeiros 1 mês e meio, assim. O Dante, ele colocou, né? Ele falou assim, pelo menos 6 vezes na semana musculação, 3 vezes na semana a gente vai fazer pernas, né? Dividido ali, posterior glúteo. Ele falou assim, glúteo seu é o que mais tem deficiência, então talvez a gente tentar, às vezes, se a sua agenda permitir fazer até 2, né, desses treinos. E costas, você conseguir vir fazer comigo é bom, senão os outros, né, o peito, o bíceps, assim, você consegue treinar sozinha, não é uma coisa que você realmente precisa de uma pessoa. Né? Os outros a gente seria no começo primordial você vir junto. E ele falou assim, eu quero que você sofra no começo, então já começa a pegar o hábito do cardio, não só todo dia, mas se você conseguir fazer 2 vai ser bom. Porque
porque vai ajudar tanto nessa parte da gordura, vai ajudar a sua composição corporal. E ele falou assim, eu prefiro que você dê esse choque no início, porque senão você vai chegar muito no fim e aí você vai ter o desespero. Vai estar cansada e daí agora tem que aumentar o cardio. Exatamente. Então, assim, depois que já pegou, você só vai mantendo, né? E então, pelo menos o primeiro mês foi dessa forma. Deu uma diferença muito grande, assim. Acho que a gente perdeu 5%. Quando eu entrei no começo do ano, eu tava com 35 de BF, né, bem alto. Aí, nessa parte do emagrecimento, né, baixei o peso e fui para 30, 29. E aí, em um mês, né, fazendo o protocolo novo e o treino com mais intensidade, fui para 25. Né? Então, em um mês deu uma diferença muito grande. Mudou muito? O mesmo. Olha só. O mesmo peso. O mesmo peso. Vou falar que não, acho que na última deu 500 gramas de diferença, mas manteram 68 ali. Aí é onde, pra mim é difícil. Porque minha cabeça, ele quer ver o peso. Tudo certinho. Mas aí, então, aí além das fotos, a gente tá medindo também. Nessa última... As pregas. As pregas, com a fita métrica também. Eu tava num período pré-menstrual, aí deu meio uma empatada ali na balança, na bio. Só que nas pregas, nas medidas todas baixaram. Assim, não, desencana. Ela sai da balança, olha aqui, tá tudo certo. E aí onde é importante você ter um profissional ali, senão você já sai surtado, né? Nossa, mas perder 5% de gordura, mantendo o peso, é um resultado maravilhoso. Você ganhou muito músculo. Maravilhoso, sim. E em um tempo curto. E sem esteroides anabolizantes, né? Sem até a Tirzepatide, né? Eu parei em maio, então, assim, na raça mesmo, assim. Na raça mesmo. Então, é possível, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. E de cardio você escolheu fazer o quê? Eu tô fazendo a esteira, que é primordial. Então, assim, quando eu vou treinar já na academia, eu já treino e faço um cardio. E eu tenho uma cachorra, que é atleta, que ela gosta de mim, de correr, de caminhar. Então, ou caminho ou corro com ela também. Né? Então, aí eu tenho alternar. Ou eu faço a EJ, quando os dias que eu não vou lá e já otimizo com ela. Aí, ou quando eu treino lá, eu faço 1 hora e eu deixo para fazer o cardio à noite com ela no parque, no ar livre, que eu gosto também, né? Eu tenho um parque perto da minha casa, então eu gosto de fazer. Canelite? Eu tive uma vez, porque como eu já fazia, né, um cardio, eu tive uma vez que eu fui pra praia e fui fazer uma gravação, aí eu corri num dia, né, anterior, e aí no outro dia eu tava meio garoando, aí eu fiz, e aí, como era 2 horas, eu falei, cara, eu vou ficar na praia. Falei, eu não vou querer fazer o cardio à noite, eu vou fazer as 2 horas de uma vez. Aí eu... Aí eu fui, né, já tinha corrido um dia antes, 12 quilômetros, empolgadíssima. Foi muito legal, porque como o treino intenso, fazia um tempo que eu não corria, assim, eu fui correndo, e na hora que eu vi, eu falei, caraca, velho, 10 quilômetros, que legal. Porque mais força, né, o cardio melhor, enfim. Aí fiz, eu sei que na hora que eu fui voltar, deu 2 horas e meia no primeiro dia. Entre corrida e voltei. Beleza, aí no outro dia empolgadíssima, falei, vou andar, né? Aí, tava em Maresias, fiz a primeira ida, aí eu olhei assim, eu falei, e se eu fizer a volta pela areia? Fiz a volta pela areia, ninguém começando a garoar, mas aí foi um pouco psicológico, sabe? Tipo, caminhada com Deus, assim. Sim. Foi. Aí fui voltando, quem conhece Maresias, né, sabe que ela não é uma praia muito boa para se caminhar, ela é bem fofa e ela é meio torta, assim. E aí, no outro dia, eu fiquei bastante canelite. Foi a única vez. Aqui, assim, doeu bastante. Aí eu tenho aquela pistolinha, sabe? Fui passando, fiz rolinho, ficou uns 2 dias só. Mas não tive. Mas aí, nesses 2 dias, você não conseguiu fazer cardio também? Fiz. Fez? Com dor. Aí fiz um parque ali, de boa, com a minha cachorra, andando, só para dar uma soltadinha. Porque a corrida pega, né? E aí, assim, mantenho mais caminhada mesmo. No meu condomínio também tem uma academia, então tem esteira. Aí tem dia que eu divido um pouco de esteira, um pouco de bike, sabe? Para mudar o estímulo. Alguns dias, assim, eu fiz boxe também, Muay Thai, né? Mas ele falou assim,
Passa Assim, rápido, mas porque pra ele falou assim, pra mudar o estímulo, ok, beleza. Ele falou assim, só não vai deixar de treinar a musculação pra fazer o Muay Thai ou o boxe. Ele falou assim, mas como um cardio, beleza. E cuidado também pra não se machucar, né? É lógico. Não dá pra se empolgar. Exatamente, né? Vai lá e tal, putz, machuquei a mão, machuquei o ombro, então cuidado, faz mais saco, mais ali, não vai querer inventar uma luta ali. Jiu-jitsu. Não, jiu-jitsu não tá dando. É melhor evitar mesmo. Porque não é só você, né? É o outro oponente. Uma vez que eu machuquei no jiu-jitsu, alguém foi fazer um rolamento da outra dupla e caiu, fiquei com o olho roxo uma semana. Aí, graças a Deus, a maquiagem conseguiu o responsável. E assim, com gravação, né? Sempre, todos os dias. Aí fui lá, corretivo e tal. Deu uma disfarçada, mas jiu-jitsu só o ano que vem, eu acho. Como é que você pretende, assim, usar essas ferramentas de redes sociais para atingir outras pessoas? A ideia é justamente essa, é abrir meu leque, né, de muitas pessoas que me seguem hoje em dia ainda tem essa referência do futebol, então eu quero mostrar esses outros esportes, outras histórias, né. Meus primeiros convidados foram voltados ao futebol justamente Pela história, né? pela história, ser um nicho, são pessoas que me ajudaram muito na minha trajetória, mas comecei já a trazer também essas outras pessoas, né? E o papo também, né? Porque é muito legal a gente ficar na resenha, na boleiragem, mas todo mundo tem uma história de superação, tem umas curiosidades, e é isso que eu tô trazendo bastante, né? E eu acho, e o diário, eu quis fazer o Diário da Musa justamente para as pessoas conhecerem a Karina por trás das câmeras, né? Então, na primeira pergunta que você fez, conhecerem a essência, as dores, os perrengues, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente na TV e acham que a nossa vida é perfeita, que tá tudo pronto ali para você, o tapete vermelho tá estendido, e nem sempre é assim, né? A gente tem momentos de glamour, mas a gente tem muitos momentos de renúncia, muitos momentos de perrengue, né? Porque a vida ela não é linear, né? Ela tem altos e baixos. Então é justamente para as pessoas conhecerem o meu lado profissional, conhecerem os lugares que eu circulo, mas também conhecerem a minha essência, assim, também, e poder ajudar as pessoas. Esses são temas que muitas vezes eu não falava, até por orientação de uma pessoa que era da mídia, assim, né, quando eu tive esse processo de emagrecimento, que eu tava, né, consegui manter esse meu peso, não, apaga essas fotos suas aí antigas, pelo amor de Deus, negócio de antes e depois, queima o filme e tal. E eu apaguei muito dessas coisas, então esconder a nossa história, esconder a nossa verdade é desnecessário. Sim. Eu acho que muitas pessoas... Eu acho bom hoje. Cara, eu vi uma foto sua irreconhecível. Que bom. Que bom que eu pude mudar. Que bom que eu posso contar essa história. Que bom que eu posso ajudar outras pessoas. Que bom que eu inspiro outras pessoas. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente só dá luz para as nossas sombras quando a gente começa a contar. A gente se cura, primeiramente, Sim. né? Porque senão vira um mimimi, um chororô. Então, quando a gente enfrenta as nossas maiores sombras e vulnerabilidades e a gente começa a trazer luz, e é onde a gente transborda, né? A gente ilumina realmente a vida das pessoas. Então a intenção é essa. E se você olhando agora para a Karina lá de 2014, que se sentiu pressionada a usar anabolizante, que recado você daria para a pessoa que está nessa mesma situação hoje? Eu acho que eu falo muito para os jovens, né? Que às vezes a gente frequenta academia e vê a galera super empolgada. Às vezes eu vejo uns meninos falando, meu Deus do céu, colocando todos os pesos no leg, achando que é aquilo que vai fazer evoluir. E eu falo, né, vai acontecer um acidente, enfim. Eu falaria que para ter paciência, para você sempre olhar os seus resultados, né? Isso que naquela época, gente, eu acho que o Instagram estava começando, então a gente não tinha tanto a comparação. Hoje a gente tem comparação o tempo inteiro, né? Porque toda hora alguém postando, alguém falando, alguém mostrando, subindo num palco ou qualquer coisa, ou fazendo uma viagem perfeita. Então sempre olhe o seu resultado, sempre olhe a sua trajetória, né? Porque senão você vai ficar com uma régua que não é sua. Né? Então olhe os seus resultados, pezinho no chão, e tudo vai acontecer no tempo certo. Faça os seus exames, pelo amor de Deus. Não vai tomar o que o amigo falou que tomou que é bom, porque às vezes o que é bom para ele não é bom para você. Então, não queira atropelar e cortar etapas que depois você vai ter que voltar e corrigir. Boa. Quero te agradecer pela sua presença. Bom. Foi um episódio super legal.
A gente faz rápido, que é para não acabar o assunto. Para voltar, exatamente. Quero voltar aqui. Muito bom, adorei. Espero ter contribuído. Karina. Obrigada a você. Prazer. Pessoal, nós ficamos por aqui e nos acompanhem aqui nos nossos próximos episódios do Oficialcast.